2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1 até o de número 5, tá? Você pode permanecer sentado aí, abra a sua Bíblia para a gente fazer essa leitura inicial. Aqui nesse trecho nós iremos observar uma profecia que não é tão palatável nos nossos dias. O apóstolo Paulo aqui está profetizando dias difíceis. E a gente não dá glória, né? Diante dessas promessas, mas é uma realidade que sobrevirão sobre as nossas vidas e a gente precisa ser orientado, ser aconselhado pela palavra de Deus para saber lidar de uma forma correta durante esse período, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Todos acharam aí? Diz assim a palavra de Deus: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosos. Zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição e nem perdoarão. Caluniarão os outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas, mas apenas de aparência. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Ele conclui dizendo assim: fique longe de gente assim. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós pedimos a Tua graça nesse momento. Pedimos a Tua ajuda, ó Deus, durante esse tempo que nós iremos meditar acerca da Sua palavra. Nós já tivemos, ó Deus, um tempo tão especial de oração inicial, de louvores, ó Deus, que buscam glorificar o Teu santo nome. Nós já ofertamos, ó Pai, tivemos esse privilégio de fazer parte, ó Deus, do avanço do Teu reino, também com os nossos recursos. E te peço agora, Pai, nesse momento, que o Senhor nos conduza através da pregação da Sua palavra. Que o Senhor nos conceda graça, ó Deus, para recebermos conhecimento, ó Pai, conselhos preciosos para ajustarmos as nossas expectativas em relação aos últimos dias, como também, ó Deus, para andarmos em vigilância, ó Pai, fugindo da hipocrisia, fugindo, ó Deus, de uma falsa religiosidade e buscarmos assim, ó Deus, vivermos para a Sua glória. É um enorme desafio, ó Deus. Eu tenho plena convicção que nós não conseguiremos sozinhos. Mas se o Senhor estiver conosco, se o Teu Espírito Santo nos conduzir, ó Deus, derramando da Tua graça, se o Teu poder vier sobre as nossas vidas, ó Deus, aquilo que é impossível a nós será totalmente possível, graças a Ti, graças ao Senhor. É assim que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu falei, durante essas pregações, dentre vários conselhos, algo que fica muito latente, nas pregações, nos textos que nós temos utilizado aqui, é a ideia de perseverarmos na caminhada. É guardarmos o bom depósito. Guardarmos o bom depósito. Não somente pregando o evangelho para nossas vidas, buscando receber do Senhor cada vez mais transformação, sabedoria em nossos corações,
mas também proclamando essa verdade acerca do Evangelho, que é o bom depósito aqui descrito nessa carta, para que dessa forma também outras pessoas possam ser conduzidas à verdade. É a função da igreja, é a nossa função, é a minha, é a sua função, essa missão de não acabar com esse rumo infeliz que infelizmente o mundo terá, que é realmente um apodrecimento certo que infelizmente esse mundo está caminhando, até se fazer nova todas as coisas, que é quando o Senhor voltar. Mas nós temos uma grandiosa missão, que é diante dessa realidade, se posicionar como um sal, retardando o apodrecimento. Assim como o sal é colocado na carne com o propósito de retardar o apodrecimento, conservando a carne ali, a função da igreja, a nossa função, a minha e a sua função nesse mundo, semelhante a uma carne que está apodrecendo dia após dia, é buscar retardar esse apodrecimento confiando no Senhor, confiando em Deus e sabendo que mesmo diante dessa triste realidade, nós descansamos no Senhor, que nos ajudará e nos manterá perseverando nessa jornada. O Deus que traz o frio, Ele também nos dará o cobertor. E a gente precisa confiar nisso. A gente precisa confiar nessa verdade. Há um propósito para tudo que está acontecendo ao nosso redor. E Deus será glorificado em relação a tudo isso. A gente pega o primeiro versículo aqui lido nessa noite. E a gente encontra a seguinte descrição. Saiba, e aqui eu estou utilizando a tradução ANVT. Talvez algumas palavras vão modificar aí na sua leitura, dependendo da tradução que você esteja aí. Saiba que nos últimos dias haverão tempos muito difíceis. Naquele período, um período aqui imediato da leitura dessa carta, já era consensual a ideia de um eminente caos, de pessoas que abandonariam a fé, rejeitando ao Senhor, rejeitando a fé em Deus. Era consensual a ideia do aumento da iniquidade, como também a opressão, de uma forma específica, a igreja até o fim dos tempos, no caso, os últimos dias. Para alguns, assim como nos dias de hoje, existe essa expectativa de que tudo vai ficar bem. A ideia é que tudo vai ficar perfeito, os tempos irão se passar e tudo vai ficar tudo bem ajustadinho, tudo certinho, como se logo logo a gente viesse a vivenciar um paraíso aqui nessa terra. Entre os judeus, entre os ouvintes, alguns ouvintes, na verdade, algumas pessoas que faziam parte daquela região, naquele período também havia essa expectativa, assim como há também nos dias de hoje. Mas para o apóstolo Paulo, inclusive pegando a sua descrição aqui nesse capítulo, a restauração completa, a restauração de todas as coisas, só iria acontecer no grande dia, quando tudo viesse a se consumar, quando o Senhor voltasse, pela segunda vez, e naquele grande dia, Ele irá sim fazer novas todas as coisas, e haverá sim uma restauração completa. Novos céus e nova terra, tudo certinho, e nós iremos, aqueles que crerem no Senhor, que creram em Deus, para a sua salvação, como seu Senhor e Salvador, irão desfrutar de tudo isso. Mas até esse momento, desde a vinda de Cristo encarnado, nessa dispensação da redenção, da salvação, desde esse momento até a sua segunda vinda, é os últimos dias, é essa a expressão que Paulo quer utilizar aqui no início. Então não se trata de últimos dias no sentido literal, mas no sentido de um período. É uma expressão para falar acerca de um período que se iniciou na encarnação de Cristo, nessa dispensação de redenção, de salvação, e se concluirá na sua volta naquele grande dia.
Então, desde esse momento aqui que ele está escrevendo, até os dias de hoje e os dias que se virão, até a volta de Cristo, nós estaremos nos últimos dias. E a tendência é que a maldade, a opressão, a iniquidade, o mal, só se intensifique, aumente e seja cada vez mais aceito no mundo em que nós vivemos. Nessa noite eu quero que eu e você, nós que estamos aqui, venhamos a sair mais responsáveis diante da declaração que nós iremos ser exposto aqui nessa noite. Diante do conhecimento que nós iremos receber aqui nessa noite. Diante desses versículos aqui que irão ser lidos. Era essa a intenção, inclusive, do apóstolo Paulo para Timóteo. Olha, Timóteo, eu quero que você tenha conhecimento de algo. Eu quero que você tenha conhecimento de algo, Timóteo, que nesses últimos dias, nos últimos dias, haverá tempos muito difíceis. E aí, nessa noite, você se tornará alguém responsável diante dessa realidade. E eu espero muito que nós venhamos a alinhar as nossas expectativas em relação às questões aqui desse mundo, como também venhamos a andar cada vez mais diligentes, alertas, vigilantes. O que ele vai falar aqui nessa carta é que uma das formas ou uma das evidências que corroboram, colaboram para que esses últimos tempos sejam maus, está bem próximo de nós. Está em um ambiente semelhante como esse que nós aqui estamos. Por isso é necessário uma vigilância, é necessário estarmos alertas, porque a realidade só tende a piorar. As coisas só tendem, e essa é uma realidade, a ficar ruim. É essa a profecia que nós encontramos aqui nesse trecho. Só que, como eu mencionei anteriormente, nós precisamos continuar confiando em Deus, confiando no Senhor, perseverando na fé, porque o Senhor irá nos guardar. A gente já falou sobre isso em pregações anteriores. Nós precisamos guardar o Evangelho, há uma responsabilidade que cabe a nós, mas o Senhor mesmo falou que guardaria a nossa vida. E nós cremos que Ele irá sim guardar. E nós caminharemos perseverantes, confiando nesse cuidado do Senhor. Sabendo que, independente de quantos anos irão se passar até a volta de Cristo, guarde isso daqui nessa noite. Independente dos anos, do tempo que irá se passar até a volta de Cristo, nada irá se comparar com a eternidade que nós viveremos com Deus. Nada. Haverá toda uma eternidade pela frente para aqueles que crerem em Jesus como Senhor e Salvador. E esse tempo que nós passamos aqui, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, não será nada diante de toda uma eternidade que espera para aqueles que creem em Cristo Jesus. Essa é uma realidade, nós precisamos descansar. Enquanto nós guardamos o Evangelho, o Senhor guarda as nossas vidas. Então essa é uma realidade. Nos últimos dias, tempos bem difíceis virão. E é importante nós venhamos também ter essa distinção inicial. Não se trata de algo literal, mas um período. E aí essa informação é importante para já começarmos a alinhar as nossas expectativas. Porque se nós encararmos de uma forma literal, poderão surgir problemas. É daí que vem, por exemplo, os questionamentos de fora. Quando falam acerca dos últimos dias, que o Senhor está voltando, Maranata, o Senhor está voltando. Quando encaramos isso de uma forma literal, surgem problemas. Pessoas atacam a nossa fé, sendo que nós estamos falando de uma ilustração, e é importante termos essa interpretação, olharmos para a palavra de Deus com cuidado, para não nos frustrarmos e termos problemas e confusão durante a nossa caminhada. Enquanto o Senhor não voltar, cabe a nós perseverarmos na fé e compartilharmos
o evangelho para outras pessoas, que inclusive essa é uma possibilidade que nós abraçamos com convicção do motivo pelo qual ainda o Senhor não voltou. Porque mais pessoas precisam ouvir o evangelho, mais pessoas precisam ouvir essa palavra de salvação, então ele está tardando a sua volta como uma ação de graça e misericórdia sobre esse mundo. Tempos, o texto segue e diz, tempos difíceis, em algumas traduções, mas a NVT traz esse acréscimo, tempos muito difíceis. A palavra difíceis é a mesma utilizada, é a mesma palavra utilizada para descrever a natureza selvagem dos homens que saíam do sepulcro e vieram ao encontro de Jesus. Aquele episódio lá de Mateus 8, 28, de 2 endemoniados que vieram ao encontro de Jesus. A palavra difícil aqui também é utilizada lá, em uma outra tradução, para falar de uma natureza cruel, selvagem e terrível. O apóstolo Paulo quer que nós venhamos ter realmente essa imagem acerca dos últimos dias. Tempos difíceis, tempos cruéis, tempos terríveis, influenciado e vindo por ações demoníacas. O mal agindo para que essas coisas aconteçam. E nós precisamos começar a desenhar isso na nossa mente acerca dos últimos dias, acerca dos dias difíceis que se virão. É assim que ele também utiliza, por exemplo, na primeira epístola, no capítulo de número 4 e o versículo de número 1, quando ele fala a seguinte coisa: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores de demônios. Quando apontam para essa realidade dos últimos dias, quando fala sobre esses tempos bem difíceis que sobrevirão, estaremos sim nós, pecadores, infelizmente homens e mulheres por aí afora como instrumentos de ação precisa do pecado, mas influenciados por Satanás, influenciados pelo mal. Então a ideia é, haverá tempos terríveis, tempos complicados, bem difíceis, com uma ação maligna bem intensa. Essa é a realidade que nos espera. Ou seja, dias difíceis, dias tenebrosos, dias severos. A expectativa é que com o passar dos anos, as coisas só tenham a piorar. Haverá cada vez mais influência maligna, satânica, demoníaca, diante da iminência da volta de Cristo. Nós não sabemos quando o Senhor irá voltar, o dia específico. Nós anseiamos que esteja cada vez mais próximo. Quanto mais próximo estiver a volta de Cristo, mais a ação do mal, a ação demoníaca, Satanás e seus demônios irá agir de uma forma direta aqui nesse mundo. Tanto influenciando vidas individualmente, e óbvio que após isso, outros males físicos pontuais irão acontecer no mundo em que nós vivenciamos. Inicia-se de uma questão espiritual, mas será também observada ao nosso redor. Por isso, nós precisamos começar, mais uma vez eu quero enfatizar isso, a alinhar as nossas expectativas. Essa é a observação que eu já quero trazer aqui no início. Isso deve nos prevenir de acreditar em falsas promessas. De que nós iremos viver já um paraíso aqui nessa terra. Nós sabemos, sim, e nós podemos orar por isso, para que Deus tenha misericórdia. Não é errado fazer isso. Deus tenha misericórdia das nossas vidas, guarda-nos do mal. Esse, inclusive, é um dos pontos da oração do Pai Nosso. Porém, há uma realidade de tempos difíceis. E o ponto aqui é para que nós venhamos a nos prevenir, sabendo que essa é uma realidade. E diante dessa realidade, nós precisamos tomar muito cuidado com falsos mestres
líderes irresponsáveis, aquilo que nós observamos mais frequente nos dias atuais, pastores coaches, pastores entre aspas, coaches, que só profetizam coisas boas, que só falam que o melhor irá acontecer, e falam isso de uma maneira irresponsável mesmo. Não parece só um desejo, é um discurso, é uma estratégia que eles possuem, inclusive, para arrebanhar o maior número de pessoas. Não é errado você desejar coisas boas, orar para que coisas boas aconteçam na vida de outras pessoas. Mas seja responsável, seja bíblico. Se o Senhor quiser, não somente da boca para fora, mas confiando realmente no Senhor. Se o Senhor quiser, se a vontade de Deus estiver alinhado com isso, seja abençoado. Viva bons dias, viva coisas boas. Confiando em Deus, não achando que a sua palavra simplesmente tem poder. Há um movimento, né, por aí afora, isso veio muito lá dos Estados Unidos. Há uma ideia de palavra de fé, palavra de poder, onde você determina, coloca Deus na parede e as coisas acontecem. Isso é terrível. São pessoas, num ambiente como esse, num ambiente religioso, mas influenciadas pelo espírito do engano. Pessoas usadas pelo próprio Satanás, por demônios, agindo de uma forma irresponsável no seio da igreja, fazendo com que muitas pessoas abandonem, inclusive, a fé. Porque elas se achegam dentro de uma igreja, não inicialmente para ser salvo, para receber transformação do próprio Deus, mas o convite que elas recebem é que ao chegar na igreja, a partir de então, você apertou um botãozinho que agora tudo vai ficar bem. Pode ser que isso aconteça. Eu creio que isso pode acontecer. Mas nem sempre é assim. Por isso, nós precisamos tomar bastante cuidado, para não frustrar pessoas, para não falar aquilo que Deus não falou. Isso é muito importante. Isso nos ajuda a alinhar as nossas expectativas. Devemos ter muito cuidado. Os dias são maus. Não está tudo bem, como muitos aí imaginam. E, inclusive, com o passar do tempo, que é o que está sendo mencionado aqui, as coisas só tendem a piorar. A piorar. Por isso que é bom quando nós buscamos encontrar, e é uma ação do próprio Senhor, quando nós buscamos encontrar a nossa plena satisfação no Senhor. Porque nós saberemos viver com pouco e com muito e com pouco aqui nessa terra. É importante nós estarmos plenamente satisfeitos em Deus, porque nada nesse tempo presente irá destruir a nossa fé. Nós saberemos dar glória a Deus quando tudo está indo bem, financeiramente, na área da saúde, nos nossos relacionamentos, nós saberemos dar glória a Deus, mas nós também saberemos dar glória a Deus quando as dificuldades surgem. Porque nós não estamos presos às questões desse mundo. Aqueles que são alcançados por Deus, pelo Senhor, olham para além desse tempo, olham para a eternidade com o Senhor, olham para após aquele grande dia, o retorno de Cristo, quando Ele irá buscar os santos e fiéis que creram no seu nome. Nós iremos ajustar as nossas expectativas. Nós iremos andar pregando também o outro extremo, né? A teologia da miserabilidade. Não é esse o ponto. A ideia é que nós estaremos primariamente satisfeitos no Senhor. Não é que nós iremos andar sempre na ideia de comiseração, se fazendo de coitadinho, achando que nós devemos ser pobres mesmo, não devemos ter nada. Não é esse o ponto. É que antes de qualquer outra coisa, confiamos em Deus, confiamos no Senhor e iremos perseverar com Ele, com a sua graça, com a sua ação. É Ele o principal responsável por esse processo. É Ele quem inicia a obra nas nossas vidas e nós sabemos que é Ele que completa essa obra. Nós devemos então ajustar sempre de forma responsável as nossas expectativas enquanto nós peregrinamos aqui nesse tempo presente. Nesse mundo nós não evitaremos o apodrecimento, é o que eu falei anteriormente. Isso irá acontecer, é uma realidade. Esse mundo irá apodrecer. Quanto mais se passam os dias, a maldade irá aumentar.
Porém, nós se posicionaremos, e essa já é uma aplicação para nós se posicionaremos confiando no Senhor, guardando o Evangelho, se posicionando como sal na terra, glorificando a Deus e sendo um instrumento de bênção para esse mundo. E quando tudo estiver mal, quando tudo estiver inclusive ruim, porventura, nós descansaremos em Deus e nós correremos para os teus braços, nós estaremos plenamente satisfeitos nele. Nós precisamos ficar atentos para perseverarmos em meio a dificuldades. Eu quero que nós venhamos nessa noite ligar um sinal cada vez mais de atenção, de vigilância, e que Deus nos ajude quando nós baixarmos a guarda. Mas o ponto é, nós devemos estar vigilantes diante das dificuldades, dos tempos difíceis, que estarão presentes, não somente no mundo, tá? Mas inclusive num ambiente como o nosso aqui, num ambiente religioso, no seio da igreja militante. É essa a descrição que o apóstolo Paulo traz. Existirão dias difíceis, que nós sabemos que, como eu falei, tanto de uma forma palpável e vista na natureza, o pecado ele trouxe também essas mazelas no mundo em que nós vivemos, tempestades, terremotos, tsunamis, doenças, tantas coisas ruins que o pecado trouxe, a queda desse mundo, mas também existe uma ação ou uma ação direta na área espiritual, e nós precisamos tomar muito cuidado, e especificamente nesse texto, é para onde o apóstolo Paulo quer apontar. Não é que ele descarte esses outros males, mas existe também uma preocupação que nós precisamos ter em relação à vida espiritual, em relação ao contexto da igreja, em relação a um conselho, uma palavra de conhecimento, para que nós venhamos a estar alertas com tudo o que é pregado de forma errônea, de forma irresponsável por aí afora, por falsos líderes e falsos mestres. Cuidado, vigilância, ajustar as nossas expectativas, estar atentos, buscar plena satisfação em Deus, para sabermos lidar com tudo que nós iremos enfrentar nos dias em que nós vivemos. Quando eu menciono que algo que está diretamente ligado com os dias ruins ou os tempos difíceis está próximo de nós, é quando nós olhamos, por exemplo, aqui para o versículo de número 2 em diante. Ele conclui o versículo 2, olha, sobrevirão dias muito difíceis. Ao versículo 2, porque, aí ele vai dar aqui uma lista bem extensa. Nós não iremos olhar cada detalhe aqui desses versículos, do número 2, do versículo 2 até o 4, mas é importante fazermos uma leitura até para sentir o peso da gravidade que está bem próximo de nós, no caso, potencialmente, que Deus nos guarde, óbvio, mas potencialmente em pessoas assim como eu e você, indivíduos que estavam nesse contexto de igreja. Versículo 2 ele diz, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Elas serão arrogantes e orgulhosas. Elas zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Elas não terão afeição e nem perdoarão. Caluniarão os outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheias de si. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Essa lista aqui descreve os homens que são instrumentos influenciados por ações satânicas que estão diretamente ligadas com os tempos difíceis. Se assemelha muito com aquilo que nós observamos no Evangelho de Marcos,
Você pode abrir a sua Bíblia para você ver mais um exemplo de descrição de incrédulos, de pessoas que estão distantes do Senhor. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 21, vai dizer a seguinte coisa: pois de dentro, olha como está bem próximo, e agora ainda mais próximo, pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnia, orgulho e insensatez. Essa é a descrição de alguém que está distante do Senhor, de alguém que será um instrumento fortíssimo para o mal e que está diretamente ligada também com a realidade dos tempos difíceis. Outras listas semelhantes a essa, o apóstolo Paulo também escreve, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, versículos 28 e 32, outra lista também bem extensa sobre essas características e essas marcas de indivíduos semelhantes a mim e a você, no sentido de serem humanos, homem e mulher. Marcas terríveis que essas pessoas poderão ter e que só irá aflorar cada vez mais se o Senhor não agir ou intervir sobre a vida delas. São características terríveis que só poderão se aflorar cada vez mais. Com o passar do tempo, a influência só aumentará para que isso seja mais marcante na vida de homens e mulheres desse mundo caído. É a ação de amar a si mesmo. Está relacionada com a ideia de amar a si mesmo. E aqui é no sentido de idolatria, tá? É alguém que descarta, rejeita o fim para o qual ela foi criada. Nós sabemos aqui, muitos aqui sabem qual é o fim para o qual o homem foi criado. O homem e a mulher foi criado para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus, para amar ao Senhor, para adorar ao Senhor acima de todas as coisas. Mas pessoas, quando recebem essa ação da queda, do pecado e passam a ser influenciadas por demônios, por Satanás, isso inverte. E elas agora começam a adorar a si mesmo, a amar a si mesmo. E aí essas marcas passam a ser cada vez mais visíveis na vida dessas pessoas. Como eu falei, nós não iremos pegar aqui todos os detalhes, ou cada marca aqui mencionada a partir do versículo 2, mas eu quero pegar apenas duas. Um resumo aqui de algumas marcas que nós observaremos que é possível observar aqui nesses versículos. E uma delas é justamente esse ato de amar distorcido. Quando a gente observa, principalmente, como eu falei, eu escolhi a versão a NVT porque ela escolhe essa palavra de amor, amarão. Na parte inicial do versículo 2 ela diz: porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro. E aí conclui-se no versículo 5, na parte final, que diz: são pessoas que amarão mais os prazeres em vez de amar a Deus. Não é simplesmente amar um pouco os prazeres e também amar aqui um pouquinho a Deus. Não é esse o ponto. A NVT até é mais precisa nessa tradução. São pessoas que amam os prazeres ao invés ou no lugar de amar a Deus. Que esse foi o propósito para o qual nós fomos criados. Porque não existe essa ideia de dividir o amor. Ninguém servirá aos dois senhores. Você irá satisfazer a um e irá desagradar ao outro. Nós encontramos isso na palavra de Deus. Nós não podemos ter a mente dividida, Tiago fala sobre isso. Nós não receberemos nada do Senhor se nós tivermos a nossa mente dividida, achando que é possível amar ao mundo e amar a Deus. Isso não faz nenhum sentido. Então, uma das descrições, ou um resumo das marcas, das descrições que nós observamos aqui a partir do versículo 2 é essa ideia de amor antibíblico. É amar de uma forma distorcida e confusa. É amar mais a si mesmo. É idolatrar
a si mesmo. Ao invés de adorar a Deus, adorar a si mesmo. Nós devemos, óbvio, cuidar de nós, possuir uma sábia autoestima, cuidar de nós mesmos. Não é errado isso. O ponto aqui é a ideia de idolatria. É tomar cuidado quando esse cuidado a si mesmo, essa atenção a si mesmo, atrapalha a nossa adoração ao Senhor. Atrapalha a nossa caminhada com Deus. Então não confunda as coisas, tá? Não é que você precisa agora se automutilar, deixar de cuidar de si mesmo, se autoflagelar, né, como acontecia muito em algumas religiões, essa ideia de se automutilar. Não é esse o ponto. Isso é um outro extremo. A ideia aqui é não idolatrar ou não adorar a si mesmo. Nós devemos adorar ao Senhor. Devemos viver para a glória de Deus. Então, quando nós falamos sobre essa ideia de amor na Bíblia, nós devemos nos voltar para a figura do coração, que descreve diretamente quem nós somos. Cada marca aqui que nós observamos a partir do versículo 2 é algo nutrido no coração desses indivíduos. Eles nutriam isso em seu coração. Seu coração estava cheio dessas inúmeras marcas aqui, mais de 18 marcas mencionadas aqui, e nós sabemos que poderia ser até mais. É isso que esses homens estavam nutrindo em seu coração, partindo do princípio que eles amam mais a si mesmo, ao invés de amar ao Senhor. Amam mais os prazeres desse mundo, ao invés de amar a Deus acima de todas as coisas. Para concluir esse trecho aqui, esse segundo ponto, é importante nós pontuarmos aqui, nós organizarmos aqui algumas coisas. Nós sabemos que Deus existe, sim ou não, nós cremos em Deus. Nós sabemos que existem inclusive pessoas, nós somos pessoas, seres humanos, criadas por esse Deus, e as demais coisas aqui nesse mundo. Quando nós possuímos um amor centrado, bíblico, nós saberemos organizar bem essas coisas. No caso aqui, a ideia de nós iremos adorar ao Senhor acima de todas as coisas, nós iremos amar as pessoas que o Senhor criou e nos deu para vivenciarmos, para nos relacionarmos, e nós iremos usar as coisas. É até um jargão muito, acho que muito ouvido nos nossos dias, mas que faz sentido. Quando o nosso amor, quando o amor, quando nós aplicamos o amor de uma forma bíblica, correta e coerente, nós saberemos lidar com essas coisas. Nós iremos adorar a Deus, nós iremos amar as pessoas e usar as coisas com sabedoria. Mas quando isso está distorcido, quando a queda afetou os nossos corações, quando essa ordem muda, aí nós rejeitamos a Deus, nós passamos, na verdade, agora a amar a si mesmo, amar as coisas e usar as pessoas. Eu não tenho tempo aqui para destrinchar todos esses versos, mas isso fica muito claro. As características, as marcas, deixam isso muito claro. Homens, mulheres, indivíduos, tem a palavra homem aqui, mas é homem e mulher, indivíduo. As características aqui deixam muito claro a forma como eles estavam levando as suas vidas. Rejeitando ao Senhor, adorando a si mesmo, usando as pessoas e amando as coisas. Amando as coisas desse mundo. Não é o que se espera de nós. Não é o que se espera da minha e da sua vida. Nós precisamos orar para que o Senhor ajuste, para que o Senhor realize uma transformação. Após nós crermos em Deus, nós crermos no Senhor como o Salvador das nossas vidas, nós devemos também acreditar que haverá e fluirá também um poder transformador, ajustando, colocando tudo no lugar, ajustando inclusive a nossa maneira de amar. Amando primeiro ao Senhor, ou adorando ao Senhor acima de todas as coisas, amando as pessoas e usando com sabedoria as coisas aqui nesse mundo. E outro ponto também que eu marquei para trazer mais alguns detalhes aqui dessa lista de características é que nos últimos dias
nós iremos observar cada vez mais forte o desprezo à família. A gente observa na parte final do versículo 2, desobedecerão aos seus pais. E nós observamos na parte inicial do versículo 3, a palavra ali desafeiçoados traz a ideia de falta de afeto no ambiente familiar. E você vai concordar comigo. Essa é uma das mais tristes realidades que nós vemos aumentar cada vez mais nos nossos dias. Sempre existiu. Estará aumentando cada vez mais e se tornando cada vez mais natural. Filhos desobedecendo seus pais, pais agindo contra os seus filhos, homens não cumprindo o seu papel de homem, homem se envolvendo com impureza sexual, mulher também se envolvendo com impureza sexual, um destroço no seio da família. Por mais que tenham exemplos aqui específicos, mas nós podemos fazer essa implicação de um modo geral. E toda essa destruição, todo esse cenário difícil que nós observamos no seio da família, apontam para essa ação maligna de Satanás em indivíduos que se distanciam do Senhor, que se distanciam de Deus. E isso fica cada vez mais claro e o pior, cada vez mais aceito. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus guarde, inclusive, as nossas famílias. Os dias difíceis, os dias muito difíceis, estão diretamente ligados com a maneira como nós nos comportamos dentro dos nossos lares. Indivíduos que estavam causando, irão causar para que os dias se tornem cada vez mais difíceis, eles possuem esse comportamento de desprezar a família. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículos 1 e 3, ele coloca isso como uma espécie de mandamento a ser vivenciado dentro do lar. Pai, honre os seus filhos, pais, respeite os seus filhos. Nós vemos ali conselhos no decorrer, nos versos ali, conselhos para os homens, conselhos para as mulheres, dando uma atenção muito forte para as famílias, para que as famílias possam viver para a glória de Deus. Nós sabemos que famílias fortes constroem uma igreja forte, constroem uma sociedade forte. Se posicionará, mais uma vez retornando, se posicionará nesse mundo como um sal. Famílias que estão debaixo da graça de Deus, famílias que guardam os mandamentos do Senhor, famílias que refletem ao Deus verdadeiro, se posicionam como um sal nesse mundo, retardando o apodrecimento desse mundo. Famílias quando estão submissas à palavra de Deus, famílias quando estão debaixo da palavra do Senhor, famílias que estão buscando viver para a glória de Deus, formam igrejas fortes, que impactam a sociedade. Nós precisamos orar para que o Senhor nos ajude, para que nós que aqui estamos venhamos a fazer parte dessa realidade, de pessoas que olham para Deus, como eu falei, não somente como um Salvador, mas como Senhor, se submetendo à sua vontade. Dessa forma, Deus será glorificado. E nós não evitaremos, mas podemos retardar o apodrecimento desse mundo. Porque a realidade, e essa é mais uma profecia que eu sei que você não vai dar glória, nem externando audivelmente, nem no seu coração, é que esses dias maus, por isso que esse texto aqui ele é muito profundo, depois você pode, eu queria muito que você gastasse tempo vendo outros vídeos, pegando um comentário bíblico e tentando entender de uma forma mais profunda tudo que ele tem a passar. Mas eu quero que vocês também saiam aqui nessa noite sabendo que os dias maus não serão somente no sentido espiritual, mas isso aqui também aponta
para tempos terríveis que virão, para uma ação cruel, demoníaca de Satanás aqui nesse mundo. Eu sei que algumas pessoas no mundo aí afora já conseguem sentir isso de uma forma mais intensa, que não é o nosso caso, por exemplo. Tem pessoas aí afora que já estão, infelizmente, perdendo as suas vidas por servirem ao Senhor. Pessoas que são sequestradas, abusadas. Pessoas que perdem tudo pela sua fé. Pessoas que morrem. Como eu falei, pessoas que morrem. Mas chegará um dia que esse cenário de destruição será uma realidade no mundo todo. E a minha oração é que, se nós viermos a passar por esses momentos, que o Senhor guarde a nossa fé. Que o Senhor guarde a nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor nos mantenha perseverando. Porque essa é uma realidade. E o que me traz alegria é que o Senhor, por graça, tem colocado cada vez mais essa convicção em corações de homens e mulheres que têm buscado ser vigilantes nessa jornada. Pessoas que estão, como eu falei, se alegram em viver dias bons e viver na abundância, mas que por graça são preparadas, inclusive, para viver dias difíceis, dias maus. A minha oração é que o Senhor guarde as nossas vidas, se porventura viermos a passar por algo semelhante. Porque, gente, a gente não sofre tanto. Eu não quero fazer aqui uma competição, tá? De quem é que sofre mais. Quem sofre mais é a gente, é o pessoal de... Eu não quero fazer essa... Mas se a gente for ser bem sincero, a gente não sofre tanto. A gente pode se reunir livremente. A gente pode pregar o evangelho lá fora. Tem pessoas que nem isso podem. Tem pessoas que cultuam o Senhor escondidas. Se você acompanhar alguns no Instagram, algumas páginas de juntas de missões, Igreja Perseguida, por exemplo, é um exemplo disso. Você vai observar que nesse momento agora existe uma família chorando por ter perdido alguém. Sofrendo. Mas, por outro lado, exultantes. Sabendo que mesmo que vier a perder a sua vida aqui nesse tempo, elas se encontrarão com o Senhor. Pessoas que aproveitam todo o tempo, todos os anos que elas possuirão aqui nessa terra para servir ao Senhor. Mas se porventura elas vierem perder a sua vida por pregar o Evangelho, elas estão contentes. Porque elas têm uma convicção que irão se encontrar com Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos mantenha perseverando quando esses dias também vierem. Porque a promessa é, nos últimos dias sobrevirão tempos muito difíceis. Ele conclui aqui, no versículo 5, resumindo esses indivíduos, dizendo a seguinte coisa: esses homens aí que possuem essas marcas, essas características, o apóstolo Paulo aqui falando para Timóteo, olha Timóteo, esses homens aí, esses indivíduos, homens e mulheres aí, no versículo 6, que nós iremos pregar em outro dia, vai deixar isso mais claro, tá? Que não eram só homens, mas mulheres também. Essas pessoas aí, Timóteo, com todas essas características, elas possuem até uma aparência de piedade, então toma cuidado, tá? Porque elas estão no meio de vocês aí. Mas elas negam o seu poder. Dessas pessoas, Timóteo, se afasta. E ensina a tua igreja também para que elas se afastem dessas pessoas. Desses líderes e dessas pessoas que já estão começando a abraçar os ensinos desses falsos mestres. Para concluir, o apóstolo Paulo nos traz mais uma forte e importante conselho e alerta. Essa ideia de aparência é algo muito óbvio, né? A ideia de somente aponta apenas para uma forma, algo externo.
é apenas uma aparência, é apenas um aspecto exterior. Algo que falsos mestres, ímpios, homens que estão distantes de Deus, podem confeccionar facilmente. Uma maquiagem que homens e mulheres, assim como eu e você, são potencialmente aptas a criar. Uma vida de fachada, uma caminhada marcada por uma falsa religiosidade. Que Deus nos guarde disso, que Deus guarde a sua vida, você que está aqui nessa noite, que Deus guarde o seu coração. Se você é alguém que está vivenciando dessa forma, tem até uma aparência bonita aqui no seio da igreja, mas seu coração está bem distante do Senhor, que o Senhor transforme a sua vida. Uma hora a verdade vem à tona. Uma hora a verdade vem à tona. Os versículos posteriores falam muito sobre isso. Uma hora a conta chega. Não devemos andar só por aparência aqui nesse mundo. Não devemos ter uma vida marcada pela hipocrisia. Se externamente está bonito, mas o coração está distante, abra os seus olhos nessa noite. Se converta diante do Senhor. Que Ele trabalhe em seu coração e em sua mente, para que você ame mais a Ele acima de todas as coisas e viva, após aquele grande dia, uma eternidade de paz com Ele. Por isso, cuidado e vigilância. Essas pessoas estão bem próximas. Estavam próximas naquele período e também podem estar bem próximas também nos dias de hoje. Nós podemos observar o mal agindo lá fora, mas nós precisamos ter cuidado porque esse mal também pode agir bem próximo de nós. Por isso nós precisamos confiar em Deus e guardar o bom depósito, o que poderá nos proteger dessas ações malignas, o que poderá nos guardar perseverando, inclusive nesses dias maus. Dentre vários outros exemplos, um deles é a palavra de Deus. Submissão a essa verdade. Isso vai nos guardar, isso vai nos proteger desses falsos mestres. Isso vai nos proteger, inclusive, sabe de quem? De nós mesmos. Nós devemos tomar cuidado com o de fora, mas nós devemos também ter cuidado com nós mesmos. Nosso coração, ele é mau. E o que transforma o nosso coração? O Evangelho. É o poder de Deus. Não é somente um conhecimento da verdade, mas é o poder de Deus. A nossa confiança ao pregar o Evangelho, além de crer nessa verdade, logicamente falando, é, além disso, confiar no poder que flui dessa mensagem. Porque somente a pregação da mensagem por pregação, ela traz apenas conhecimento intelectual. Mas precisa ir para além disso, não descartando isso, mas ir para além disso. Uma ação sobrenatural, poderosa, que somente o Senhor é capaz de fazer. E a minha alegria é que nessa noite é um momento bem oportuno para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações. É um dia oportuno para que nós venhamos a abrir os nossos olhos para a verdade do Evangelho. Eu tinha outras coisas para falar, mas eu vou concluir com 3 conselhos aqui bem rápidos. O primeiro dele, alinhe as suas expectativas com a realidade dos últimos dias. Quando eu falo aqui alinhar, como eu falei, não é começar só a profetizar desgraça sobre a sua vida. Não é isso. Mas é que você esteja ciente que nesse mundo as coisas só tendem a piorar. E você precisa alinhar as suas expectativas. Nós não devemos nos prender às coisas desse mundo ao ponto de idolatrá-las, amar as coisas. Não, nós amamos pessoas.
não as coisas. Quando nós amamos as coisas, nós podemos cometer esse erro de se apegar demais às coisas desse mundo. E aí, quando nós observamos um caos, uma destruição, já era. Porque onde estava o nosso coração foi destruído. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas com sabedoria. Perceber que não está tudo bem. Quando nós pregamos o Evangelho, uma das coisas, talvez uma das principais verdades que nós precisamos, que precisa estar presente no evangelismo, é com sabedoria, óbvio, com um discurso temperado, né, com sal, com muita sabedoria, tá? Com cuidado. É falar para as pessoas que, olha, não está tudo bem como você imagina que está. Não está tudo bem. Segundo conselho, cuidado para que as características dos indivíduos que nós acabamos de ler aí nos versículos anteriores não venham a ser encontradas em nós. Eu e você, nós que estamos aqui nessa noite, podemos ser achados possuindo as características mencionadas anteriormente. Isso é potencialmente possível para pessoas assim como eu e você. O que nos livra disso? O Senhor. É Deus. Através do seu Espírito, através da sua palavra, o Deus Trino e a sua palavra que pode nos proteger disso. Por isso, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Se submeta à palavra de Deus. Nós seremos bem-aventurados quando isso for uma realidade. E essa é uma oração que nós precisamos fazer para nós mesmos e pelo nosso próximo também. Consertar o amor distorcido que homens e mulheres que foram afetados pela queda acabam tendo, amando mais a si mesmo, rejeitando ao Senhor. E por último foge deles. É como ele conclui aqui o versículo de número 5. Afaste-se também destes. A ideia é que não esteja em concordância. Abra os olhos quando você se deparar com indivíduos que possuem as características listadas anteriormente. Se você tiver a oportunidade de evangelizar, beleza. Pregar o evangelho, orar por essa pessoa, sim. Mas o ponto aqui é, olha, não estejam em concordância. Fujam dessas pessoas. Isso não é um ato de covardia. Fugir da aparência do mal não é um ato de covardia. É um ato de sabedoria. Foge daqueles que vivem e influenciam uma falsa religião. Foge. E o foge aqui pode ser encarado literalmente quando for necessário, mas a ideia é de uma ilustração mesmo. Não dê ouvidos. Não alastre, não propaguem falsos ensinos. Por isso, se enche da palavra de Deus, se enche da sabedoria do Senhor para saber discernir os ensinos. E andar de uma forma coerente aqui nesse mundo. Essas pessoas, como a gente observou, elas vivem somente de aparência. Só de fachada, algo maquiado. Mas elas não consideram o poder que o Evangelho é capaz de fazer. Esse poder de transformação não será visto na vida dessas pessoas. E começa uma realidade bem próxima, que Deus também nos guarde. Que nós não viemos também a viver dessa maneira, só de aparência, negando o poder do Evangelho. A minha oração é que foi compartilhado aqui nessa noite possa ter morada aí no seu coração. Inclusive julgue o que foi ensinado aqui nessa noite. Gaste mais tempo pensando em versículos como esse e tantos outros, para que nós venhamos a ter uma caminhada aqui nessa terra que glorifique ao Senhor, que glorifique a Deus. Dias difíceis virão. Mas com a graça de Deus, com o poder do Evangelho,
submisso à palavra do Senhor, nós poderemos passar por esses tempos, quando necessário for. Que o Senhor encontre morada em seus corações, que Ele realize e faça salvação em nosso meio, que Ele seja glorificado em tudo. Amém?